Olá pessoal, eu vou resolver o primeiro exercício da lista de rebites e a ideia é que essa resolução sirva de base para vocês resolverem os próximos exercícios da lista. Então vamos lá. Vou ler o enunciado do exercício. Um rebite de aço é utilizado para unir três chapas de metal. O rebite é submetido a uma carga de cisalhamento de 31.400 newtons. A tensão de escoamento para o aço utilizado é de 350 megapascais. Determine o diâmetro mínimo do rebite para que este suporte a carga de cisalhamento. Considere o fator de segurança de 2. Então a gente pode observar que a gente tem um rebite aqui no desenho, na montagem do conjunto mecânico. E esse rebite está unindo três chapas. E a chapa que está no meio, ela está sendo submetida a uma carga de cisalhamento, ou seja, uma carga que tende a cortar o rebite. Na verdade, o rebite, né? Ele está sendo submetido a uma carga de cisalhamento. Essa carga está puxando, está tracionando a chapa central. E essa carga é no valor de 31.400 newtons. Então, para a gente resolver esse exercício, a gente vai utilizar essas equações aqui. A primeira equação nos diz que a tensão admissível, que é a tensão que a gente vai admitir no dimensionamento, é igual à tensão de escoamento sobre o fator de segurança. Então, essa tensão de escoamento é aquela tensão que a gente obtém no ensaio de tração, realizado através da máquina universal de ensaio de tração, um ensaio destrutivo. E a gente, quando vai dimensionar algum elemento de máquina, a gente trabalha com uma tensão inferior a essa tensão de escoamento. Então, a gente considera um fator de segurança no projeto para trabalhar com uma tensão inferior à tensão de escoamento. Então, a gente trabalha com a tensão admissível, que é obtida através da tensão de escoamento, através da equação no qual nós temos a tensão de escoamento sobre o fator de segurança. Nesse caso aqui do exercício, a tensão de escoamento é de 350 megapascais. Então, nós temos 350 megapascais aqui, que é igual a 350. O mega é o nosso prefixo, no qual a base 10 elevada à sexta potência, ou no qual a base 10 é elevada à sexta. E o Pascal é uma unidade de pressão ou tensão mecânica. Normalmente a gente chama de pressão para fluidos, ou seja, gases ou líquidos. E para tensão, a gente chama de tensão mecânica quando a gente está se referindo a materiais sólidos. Então, 1 Pascal equivale a 1 Newton, que é a unidade de força no Sistema Internacional de Unidades, sobre 1 metro quadrado, né? É 1 Newton sobre metro quadrado, então 1 Pascal. 1 metro é a unidade de comprimento no Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente tem que 350 megapascais é igual a 350 vezes 10 elevado à sexta. 10 elevado à sexta é o prefixo do mega. E Pascal é o Newton por metro quadrado. Então, fica 350 vezes 10 elevado à sexta Newton por metro quadrado. Isso é dividido pelo nosso... Opa, desculpa. A gente está dividindo esse valor da tensão de escoamento pelo fator de segurança. Por 2 aqui. Então, nós temos que 350 dividido por 2 é 175. Então, a nossa tensão de escoamento fica 175 vezes 10 elevado à sexta Newton por metro quadrado. Obtemos, então, a tensão admissível
E a gente tem a outra equação aqui, no qual a tensão admissível é igual a carga aplicada, a carga de cisalhamento ou força, né, sobre a área da seção circular do rebite. No caso, o rebite ele tem essa seção circular, então a gente sabe que a área da seção circular é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, reescrevendo aqui a equação, nós temos que a tensão admissível é igual a força sobre π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Agora, a gente quer obter o diâmetro do rebite. Para isso, a gente vai ter que isolar o diâmetro, certo? A gente pode trabalhar essa equação aqui, como a força está dividida por π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, esse 4 aqui é o denominador do denominador da nossa equação. Então, a gente pode jogar ele para cima. E aí a tensão admissível vai ficar 4 vezes F, né? Sobre π vezes diâmetro ao quadrado. Agora, a gente pode trabalhar mais essa equação. Como é uma igualdade, se eu multiplicar o lado esquerdo da equação por um valor, eu tenho que fazer isso também do lado direito. Então, se eu multiplicar por d quadrado esse lado esquerdo da equação, eu multiplico também o outro lado por d ao quadrado, lembrando que uma equação é como se fosse uma balança de equilíbrio. Então, tudo que eu tenho do lado esquerdo é igual ao que eu tenho do lado direito, é uma igualdade. Fiz isso com o objetivo de isolar o d quadrado, então aqui eu posso cancelar esse d quadrado aqui, o numerador pelo denominador, estou dividindo. Um dividido pelo outro é a mesma coisa que 1, então é a mesma coisa que eu multiplicar 4 vezes f sobre π vezes 1. Reescrevendo aqui, nós temos que diâmetro ao quadrado vezes a tensão admissível é igual a 4 vezes f sobre π. Posso trabalhar mais essa equação aqui. Nesse caso, eu vou dividir os dois lados pela tensão admissível com o objetivo de isolar o d quadrado. Então, dividindo aqui por tensão admissível. E eu vou dividir esse lado aqui por tensão admissível também, que é a mesma coisa que eu multiplicar 1 sobre tensão admissível. Então, a gente pode observar que no lado esquerdo da equação, tensão admissível sobre tensão admissível é igual a 1. Certo? Estou dividindo o valor por ele mesmo, igual a 1. Então, desse modo, eu tenho que diâmetro ao quadrado vezes 1 é igual a que? Diâmetro ao quadrado é igual a 4 vezes f sobre π vezes a tensão admissível. Agora, eu posso simplesmente substituir os valores os parâmetros da equação. A gente já obteve a expressão matemática para dimensionar o diâmetro do rebite. Então, vai ficar 4 vezes a carga, que é 31.400 newtons. Na verdade, não sei porque eu vou isso aqui. 31.400 newtons sobre π vezes a tensão admissível, que é 175 vezes 10 elevado a sexta newton por metro quadrado.
Reparem aqui que eu tenho Newton na parte do numerador da equação e eu tenho Newton na parte do denominador. Então, eu posso cancelar Newton com Newton. Esse metro quadrado aqui, ele está dividindo aqui a parte da unidade. Ele pode passar para cima, então, certo? Então, a gente vai ter 4 vezes 31.400 metros quadrados. Lembrando que a gente está calculando o diâmetro, então o nosso valor ele tem que sair numa unidade de comprimento. Dividido por π, vou substituir já o valor da constante π, que é 3,14 vezes 175 vezes 10 elevado a sexta, certo? Agora, diâmetro ao quadrado é igual a... Bom, a unidade de diâmetro é uma unidade em uma dimensão, né? Então, o resultado ele não pode sair em metro quadrado. Metro quadrado é uma unidade de área e nem em metro cúbico, porque é uma unidade de volume. Então, quando a gente extrair a raiz quadrada desse resultado, a gente vai obter a dimensão em metros. Mas primeiro vamos calcular aqui, substituir os parâmetros da equação. Multiplicar, né? 31, aqui, 4 vezes 31.400 é igual a parte do numerador vai ficar 125.600. Isso. 600 metros quadrados sobre a parte do denominador, que vai ser 3,14 vezes 175. Aqui, como é vezes 10 elevado a sexta, na calculadora eu utilizo o EXP, que é o EXP, né? EXP, que é de exponencial. Então, 175 exponencial a sexta. Quando eu coloco o EXP, é como se eu estivesse colocando na base 10. A resposta é 549 milhões e 500 mil. Então, aqui deu 549 milhões e 500 mil. Então, agora eu vou dividir o numerador pelo denominador. Então, vou digitar aqui o numerador, que é 125.600. Na calculadora, eu vou dividir, então, pelo valor que está no display, que foi a operação anterior que nós fizemos. E eu posso puxar esse valor através da tecla ANS, que é a abreviação de Answer, que é a resposta em inglês. Então, dividindo pela resposta anterior, isso nos dá 0,00023 metros quadrados. Então, esse é o resultado aqui, 0,023 metros quadrados. Ok, agora falta o último passo, que é extrair a raiz quadrada desse valor aqui. Então, o diâmetro é igual a raiz quadrada de 0,0023 metros quadrados, cuja resposta vai ser raiz quadrada de Answer 0,01512 metros, que em milímetros, basta nós multiplicarmos por 1000, é equivalente a 15,12 milímetros, né? Milímetros. Então, esse é o nosso diâmetro dimensionado do rebite para suportar
a carga de cisalhamento de 31.400 newtons. Então, essa foi a resolução desse exercício e espero que ele sirva de base para vocês resolverem os próximos exercícios da lista.